Oi, gente. Boa tarde ou bom dia. Como é que vocês estão? Esperemos que estejam todos bem. E hoje, vamos começar a nossa aula falando um pouquinho da linguagem. Quero que vocês observem essa imagem que vai aparecer, que aparecem três objetos ou três figuras, né? Então, se eu perguntasse para vocês o que vocês estão vendo nessa imagem, provavelmente vocês falariam um quadro, uma professora, um livro e uma pipa, né? Que está absolutamente certo, são essas imagens que a gente está vendo. Mas se eu quisesse perguntar, tá bom, isso é que a gente vê, mas o que nos sugere? O que a gente pode pensar mais além dessa figura? O que nos traz? Talvez a gente podia pensar na primeira imagem sobre uma escola, sobre a educação, o saber, o aprender. Na segunda imagem é um livro, né? Mas aí também podia ser o conhecimento, a imaginação, histórias, alguma coisa assim, né? E a terceira é uma pipa. Também podia ser, pois, a liberdade, o ócio, brincar, criança, infância, várias palavras, né? Com a linguagem passa isso também, né? Nós temos a linguagem denotativa ou literal, que significa as palavras que a gente encontra no dicionário, seria uma linguagem literal, ou linguagem conotativa, que daí tem um outro significado. A gente usa uma palavra, mas quer dizer uma outra coisa. Que isso se faz muito na poesia, né? Para dar mais, não sei, mais sensibilidade às palavras. Vamos botar um exemplo. Se eu falo, depois da ventania de ontem, nosso teto voou. Eu estou me referindo ao telhado, o teto. Então é um significado denotativo. Mas se eu dizer, depois do furacão que passou o outro dia, 4.000 pessoas ficaram sem teto. Eu estou me referindo a teto por casa. Então é um sentido conotativo ou figurado. Então, hoje vamos apresentar para vocês umas figuras de linguagem que se usa muito na poesia. As duas primeiras que eu vou apresentar é a metáfora e a comparação. E vamos trabalhar elas juntas porque são muito parecidas. A metáfora e a comparação é quando a gente usa as características de alguma coisa para se referir a outra coisa. Por exemplo, se eu falo os olhos da menina são como jabuticabas. Isso seria uma comparação, né? Eu estou descrevendo os olhos da menina para dizer que são redondos, escuros, brilhantes. Estou dizendo, utilizando a jabuticaba para fazer essa semelhança. E se eu falar, os olhos da menina são jabuticabas, aí isso é uma metáfora. Porque eu não estou usando nenhuma palavra que está linkando. Então, eu estou dizendo diretamente, os olhos dela são jabuticabas. E aí todos sabemos que não são, mas tem as características iguais que a fruta. Talvez podemos dar outro exemplo, que sempre fica mais fácil com exemplos. Um exemplo que tem também no documento que a gente vai passar para vocês é do Mário Quintana, que ele diz: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Os poemas são pássaros? Não, mas nós podemos ver o que ele se refere, né? Que os poemas nos levam de um lugar para o outro, eles trazem esse movimento que os pássaros têm, essa vitalidade, né? Então, essas figuras são muito usadas na poesia e esperemos que vocês agora possam começar a utilizá-las também nos seus escritos. Então, gente, um outro recurso que a gente usa na literatura é atribuição de características humanas a coisas que não as têm. Por exemplo, vou ler um trecho de Jorge Lima. A água te lambe, a água te abraça, a água te leva, a água te mata. Nada nadador. Neste caso, por exemplo, nós estamos atribuindo características humanas à água. A água pode te abraçar? A água não te abraça, né? Mas quando tu te mergulha na água, tu sente a água na tua volta, tu sente como que ela está te abraçando. Mas nós entramos já nesse campo do significado conotativo. Nós entramos num significado mais extenso do que o significado literal da palavra.
Então, quando a gente usa esse recurso de atribuir características dos seres humanos que são naturais da gente a objetos ou a situações ou a fenômenos naturais, por exemplo, chama-se personificação. Hã? Ah, tá. O quê? Tá bom. Então, temos mais duas figuras, mas uma é bem parecida com a comparação, que é uma analogia. Uma analogia é um tipo de comparação que quer achar a semelhança entre duas entidades diferentes. Por exemplo, se eu vou falar sobre a vida e todas as possibilidades que tem, eu posso usar, por exemplo, a analogia com uma árvore de figos. E eu posso dizer, cada figo é uma opção, né? Um figo tem a possibilidade de estudar na universidade, o outro figo tem a possibilidade de viajar pelo mundo inteiro a pé, o outro figo tem a possibilidade de eu fazer um curso profissionalizante em alguma área que eu gosto, a outra pode ser ter filhos, a outra pode ser... Tem um monte de opções. Então, eu, em vez de dizer, eu tenho muitas opções na minha vida, eu posso usar essa analogia com a árvore para deixar um pouquinho mais poético, né? Às vezes a gente, quando se comunica, não queremos só transmitir uma informação, também queremos carregar o que a gente está falando com significado, com um sentimento. Então, esses recursos são muito úteis. Por exemplo, se alguma vez vocês tentam escrever uma outra poesia e já conhecem essas figuras, com certeza conseguem transmitir mais emoção ainda com o texto. Muitas vezes também é muito difícil se explicar, se expressar quando estamos falando de ideias mais complexas, né? Então todos esses recursos facilitam, porque funcionam como exemplo ou funcionam para clarificar o que a gente está querendo dizer. Por exemplo, tem algumas que a gente usa no cotidiano todo dia. Por exemplo, a hipérbole. A gente pode pensar, hipérbole, que palavrão, né? Que coisa isso. Mas é uma coisa muito simples. É uma exageração. Por exemplo, eu estou esperando o ônibus, mas está com chuva, a estrada está ruim e eu chego lá em casa atrasado e falo, eu esperei uma eternidade. O ônibus na parada. Será que realmente eu esperei uma eternidade? Ou estou exagerando para preencher um pouco de significado ou para talvez ser mais expressivo? Outro exemplo, por exemplo, muito comum. Faz anos que eu estou atrás de ti para te comentar aquilo. Será que realmente faz anos que eu estou atrás de ti ou simplesmente eu tentei 2, 3 vezes e não consegui? Mas com essa exageração eu estou sendo mais expressivo, estou me expressando com mais riqueza. Também pode ser um pouco mais poético, por exemplo. Um exemplo que eu gosto que é eu chorei por você um oceano de lágrimas. É muita lágrima isso, né, gente? Então é isso. Por enquanto, tem todas essas figuras de linguagem que depois vocês vão observar no arquivo, que podem ler, reler para tentar entender. Se tem alguma dúvida, podem nos perguntar. E para o próximo dia, a gente gostaria que vocês escrevessem um trechinho. Pode ser um parágrafo, 2, também não vamos dizer agora mínimo ou máximo. Bom, mínimo talvez sim, que seja necessário. 10 linhas. Mas então um trecho que contenha pelo menos duas também. que pelo menos duas dessas figuras. Mas não é que escreva uma frase e nada a ver com a outra. É isso, um texto tudo junto que contenha duas dessas figuras de linguagem. Pode ser um texto poético, mas não precisa. Pode também, se vocês querem plasmar um pensamento ou fazer um outro registro, não tem problema. Bom, gente, só lembrando isso, que as figuras da linguagem são figuras de pensamento também. Tem essa classificação e tem algumas que são mais próprias da linguagem e outras mais próprias do pensamento, mas pensem que as palavras e o pensamento, elas vão muito ligadas. Por exemplo, muitas vezes para nós nos aproximar ao estudo do pensamento, nós temos que analisar o discurso, porque na verdade que é a expressão que a gente tem, é o que a gente consegue enxergar do pensamento, é o discurso, como é que a gente se expressa e como é que nós relacionamos os conceitos. Então, gente, espero que curtam fazendo o trabalho e até semana que vem. Tchau!